Olá, tudo bem, pessoal? Vem cá, que dia é hoje? Que dia é hoje? Deixa eu olhar no calendário. Hoje é dia 13 de maio. Não quero saber a data do calendário, eu quero saber o significado dessa data hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Você está nos seguindo? Se não, nos siga, se inscreva, sugira novos temas. Esse tema foi sugerido pelo Ícaro Ferreira, uma pessoa sensacional que tem uma visão de mundo espetacular. E ele nos alertou: olha, amanhã o 134º ano da abolição da escravatura, da escravidão. Que coisa bacana, não é? Quem é que se lembra disso? Nós temos uma dificuldade muito grande para guardar, não é, essas coisas. Pessoal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha, o seu like se você gostou. E não se esqueça de acionar o sininho para você receber as notificações lá de sempre. Sempre às segundas, quartas e sextas que nós estamos colocando aqui essas mensagens bacanas que vocês estão sugerindo. Aliás, eu queria falar uma coisa antes. O nome canal do JB é só um nome, pessoal. Esse canal não é meu, eu sou apenas um porta-voz. Eu sou o seu porta-voz, eu quero ser o seu porta-voz. Eu quero fazer gravações aqui de temas que são importantes, que são atuais e que você fala: opa, eu gostaria de ouvir uma outra opinião, ou para ver se coincide, alguma coisa assim. Tá bom? Esse é o nosso canal, tá, pessoal? Então, vamos em frente, que é para lá que a gente vai. Mas isso é o nosso lema. Houve uma historiadora no Brasil, a senhora Emília Viotti da Costa, formada na USP. Ela nasceu, salvo engano, por volta de 1928, faleceu agora 2007 ou 2017, alguma coisa assim. E ela fala uma coisa, ela deixou um legado, pessoal, que eu acho sensacional. Esse é sensacional de boca cheia mesmo. Ela diz assim: um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros lá do passado. Sensacional, sensacional. A gente precisa pensar, fazer uma reflexão a respeito dessa coisa, porque a nossa memória é curta, não é? Nós não somos muito afeitos assim a essa coisa do passado. Pessoal, a história é uma ciência sensacional, ela pertence ao passado. A história não muda, o que muda é a forma como nós contamos a história. E a história, ela é sempre um referencial, né, para nós nos dias de hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa coisa de abolição da escravatura. O que é isso? Primeiro, qual a concepção que se tem de escravos? São aquelas pessoas subservientes que eram comercializadas como coisas. E, aliás, os escravos eram de propriedade daquelas pessoas que podiam comprar. E eles vendiam os escravos dessa forma: olha, ele é novo, ela é nova, ela pode reproduzir, é uma moça jovem, enfim, não é? O rapaz também, enfim, ele tem força, ele é trabalhador e tal, esse negócio, mesmo que a gente precise bater, né? Que horror, pessoal. Essa subjugação, isso desumano, né? Terrível. E eram negros, sobretudo aqueles vindo da África. Por quê? Porque eram considerados, aspas, uma classe inferior. Olha que horror. Que horror, não é? Terrível, desumano isso. E as pessoas já sabiam isso. Na Europa já existia nessa época um movimento muito forte para se acabar com essa brutalidade com o ser humano. E aqui no Brasil a coisa
persistia muito, pessoal, foram muitas idas e vindas, foram muitos jeitinhos brasileiros para que se continuasse com a escravidão. Eu coloquei assim, pessoal, pontuei algumas coisas que eu achei bem interessante num texto aqui. Não vamos ficar lendo esse negócio todo não, porque fica cansativo, não é esse o nosso objetivo. Antes da proclamação da lei, que nós estamos fazendo referência à data de hoje, 13 de maio, que ainda não falei o nome dela, porque muita gente não vai lembrar, né? Nem lá dos bancos das escolas. Mas, pessoal, tá bom, vamos lá. A Lei Áurea, ela foi promulgada no dia 13 de maio de 1888. Todavia, anteriormente, algumas iniciativas foram tentadas. Por exemplo, a Lei do Ventre Livre. Deixe-me ver se acho aqui a data, mas salvo o melhor juízo, lá nos idos de 1840 e alguma coisa, por aí, portanto, bem antes, uns 40 anos antes dessa Lei Áurea, a Lei de Ventre Livre. As crianças que nasciam, enfim, eram livres, não eram escravas. Mas olha, observe que ficava uma lacuna muito grande, tinha muita gente escrava, mas já foi um início, por assim dizer, mas não estava legal. A sociedade brasileira cobrava, questionava essas coisas. Surge por volta de 1870, uma nova lei, a Lei do Sexagenário, quer dizer, os escravos acima de 60 anos eram livres, mas continuava aquela lacuna, aquele pessoal, né, que enfim, a escravidão ainda continuava. E houve, em 1845, uma lei lá na Inglaterra, uma coisa unilateral, que dava poder à Marinha da Inglaterra o seguinte: abordar qualquer navio brasileiro, de bandeira brasileira, né? E se tivesse lá escravo, enfim, pegava e tal, aquele negócio todo. Então, pessoal, houve uma pressão externa muito grande, até que em 1888 a princesa Isabel assina a Lei Áurea. E a Lei Áurea, ela é sensacional. Não tem como eu falar esse assunto, conversar com você, sem citar os artigos dessa lei. Mas, professor, vai ler lei? Vou! Sensacional! Veja, a princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte, artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Acabou. Essa é a Lei Áurea. O artigo 1º extingue a escravidão no Brasil. O primeiro artigo. O segundo artigo revogam-se as disposições em contrário, que é de praxe, que isso acontece aqui até hoje. Simples assim. Simples assim. Isso é de um significado muito, muito grande. Isso serve para nós, esse é o referencial. No Brasil, a escravidão foi extinta em 1888, no dia 13 de maio. Todavia, é com uma frequência muito grande que nós, a miúde, vemos no noticiário um trabalho análogo à escravidão, um trabalho análogo a escravo e etc, etc. Pessoal, que pena. 134 anos depois, mais de um século, quase um século e meio, ainda existem situações análogas à escravidão. E não era para existir.
Olha o que diz a nossa Constituição Magna, a Carta Magna Constituição Federal do Brasil, logo no início, no artigo 1º, que diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e o Distrito Federal, constitui o Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, lá no inciso 3, diz assim: a dignidade da pessoa humana. É um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana. O trabalho escravo não é digno do ser humano. É isso que diz a nossa Constituição. Ela só está reforçando o que a princesa Isabel disse textualmente há 134 anos atrás. Pessoal, lá no artigo 5º, quando fala dos direitos fundamentais, também no inciso 3, vai dizer o seguinte: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A escravidão era, e nesses trabalhos análogos à escravidão, é desumano e degradante. Isso é inaceitável. Inaceitável. Quando a historiadora, ela diz, um povo sem memória é um povo sem história. Nós não estamos relembrando a nossa própria história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros lá do passado. Então, pessoal, é mais do que nunca a hora da gente começar a gritar. Opa, chega! Já se passaram 134 anos. Qual o exemplo que fica? É assim. Qual o exemplo que nós damos para os nossos filhos? Nós nos preocupamos com isso. Quais os exemplos que nós, sociedade, deixamos para a própria sociedade? No sentido de, literalmente, eu sei que é lugar comum, mas botar a boca no trombone. Turma, isso não. Isso é degradante, isso é desumano, isso é ilegal, isso é atentatório ao princípio da dignidade humana. Simples assim. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Vamos pensar nisso, pessoal. Vamos pensar nisso. Deixe-me ver se eu falo mais alguma coisa. Pessoal, nessa época de 1840, olha, os números não mentem. De 1845 a 1851, observem que lá a Inglaterra, em 1845, editou aquela lei para confiscar aqueles navios brasileiros, etc, etc. Mas nessa época, de 1845 a 1851, chegou no Brasil 243.496 escravos. Deu-se um jeitinho brasileiro para essa turma chegar aqui. O jeitinho brasileiro por minha conta e risco, tá, pessoal? A lei de ventre livre, é isso mesmo, pessoal, foi em 1871. Ainda hoje são muitos os problemas, nós já falamos aqui. E por isso mesmo, 134 anos após ter sido abolida a escravidão, não pode ser esquecida, pessoal, não pode. É botar a boca no trombone. Eu encerro, essa frase não é minha. É um capítulo da história, e a história que, ao permitir conhecer o passado, ajuda a compreender o presente e permite planejar o futuro. Nós vivemos o presente. O que acontece hoje? O nosso referencial é o passado. Sempre o nosso passado. A gente diz, o meu referencial é meu pai, meu avô, meu bisavô. O nosso referencial é a história do Brasil, que pouca gente conhece. Presente e o futuro. E o futuro? O futuro nós o construímos. Obrigado.